Pronto. Dissemos mais uma vez agradecer ao Paulo Carneiro, nosso amigo, presidente do estadual do Conselho da Pessoa com Deficiência, militante em um dos movimentos sociais muito forte em Caxias, que é a DEFIC, a Associação das Pessoas com Deficiência Física, e, sobretudo, tem militado na luta em defesa da inclusão, não só da pessoa com deficiência física, mas toda a deficiência. Mas hoje, Paulo, de modo especial, quero agradecer mais uma vez, porque nós estamos nessa parte do doutoramento, você sabe que não é fácil, e a nossa pesquisa não era somente para garantir uma tese escrita, mas a gente queria contribuir, de fato, que nas escolas, e para além das escolas, as pessoas, os profissionais pudessem se apropriar desses conhecimentos para poder mudar a mentalidade. Porque ainda o que mais dificulta hoje a inclusão é as barreiras atitudinais, a acessibilidade atitudinal, né? E para romper com elas, perpassa pela formação. E aí eu propus no doutoramento que uma das minhas atividades, a tal da pesquisa, seria um curso de formação continuada para professores da cidade e do campo. Nós iniciamos inicialmente o ano passado com a da cidade, né? Lá em Matões. E esse ano a gente está com os professores do campo, que de fato foram em pesquisa o dia dos camponeses com deficiência nos territórios camponeses, né? E aí, por isso que você é nosso convidado, mais uma vez, para falar do seu lugar de fala, porque você, hoje, é uma pessoa com deficiência, mas nem sempre foi assim. A gente sabe que existe a deficiência física adquirida e a congênita, né? E aí, a partir daquele movimento social de que nada sobre nós sem nós, e a gente propôs que nesses cursos também pessoas que vivenciam, né, com deficiência, pudessem falar sobre isso para os professores, gestores e coordenadores. E essa conversa é isso, como é a partir do seu lugar de fala, como é que você pensa, né? Sugestões para um ensino-aprendizagem inclusivo que atenda de fato as pessoas com deficiência física. Mais uma vez, muito obrigado, fique à vontade. É uma conversa para esses professores. Opa. Professor Denilson, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Na verdade, é uma satisfação poder contribuir com o teu doutorado, né? E trazer essas informações aí para quem, obviamente, vai ter acesso a esse vídeo. Então, para começar, eu vou me descrever. Eu sou um homem negro, eu tenho cabelos grisalhos, poucos na cabeça, eu uso óculos de grau, armação preta, e o meu sinal em libras é um sinal, um P, na altura de um sinal que eu tenho no meu rosto, do lado esquerdo. Eu estou vestindo uma camisa gola polo branca e estou na minha casa, que ao fundo tem uma parede branca, tem umas plantas aqui atrás, está pegando um pouquinho do forro também, no branco, e uso cadeiras de rodas para me locomover. Como bem disse, você bem disse, eu tenho deficiência física, sou paraplégico, então eu preciso de cadeira de rodas para me locomover. E a minha deficiência, de fato, não é congênita, né? Foi um acidente de carro e eu tenho já mais de 3 décadas nessa condição de pessoa com deficiência física. Tivemos aquele momento em Matões, presencial, e que foi um momento muito oportuno, né, para a gente poder estar levando informações e aprender também, porque é uma troca, né? E, e hoje a gente está aqui de forma virtual, né? Que bom que também a gente tem esse formato e pode estar participando aqui. Mas, por fim, eu quero começar, professor, falando do conceito de deficiência, né? Acho que é importante a gente saber do conceito de deficiência, do conceito do que é acessibilidade, não é? De uma legislação que garante a educação inclusiva, porque nada é por acaso, né? Não tem educação inclusiva porque o professor Denilson botou na cabeça dele que diz: não, os alunos com deficiência física têm que estudar. Não, não é assim. É todo um arcabouço jurídico que garante o acesso de pessoas com deficiência, de alunos com deficiência nas escolas. E, para começar, eu quero trazer aqui, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, a Lei 13.146 de 2015, ela, no artigo 2º, ela diz que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, assim, se a gente observar o que a lei brasileira de inclusão traz, e essa lei brasileira de inclusão, ela tem por base a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, que foi ratificada pelo Brasil, e virou status constitucional em 2009. Ela diz exatamente que, como a gente está falando de escolas, como a gente está falando de educação, que os prédios e as escolas, elas precisam ter acessibilidade. E aí não é só acessibilidade física, mas acessibilidade comunicacional, tecnologias assistivas, porque as deficiências físicas não é só também uma pessoa que é paraplégica, a gente tem o amputado, tem pessoas que têm encurtamento de membros, como braços, pernas, não é? Tem pessoas que não têm braços, tem pessoas que são tetraplégicas, que têm mais dificuldades eh, na locomoção, tem pessoas que têm deficiências múltiplas. Então, isso, cada um tem a sua especificidade. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, e aí a sala a turma que eu ia estudar era no segundo piso, e não tinha rampas e nem elevador, e eram degraus. E foi assim, o primeiro dia de aula, aí os colegas ficaram, alguns me conheciam, Paulo, e agora, como é que vai ser? Eu não sei, vamos ver o que que a direção vai falar, o que que a coordenação do curso vai dizer. Bom, e para minha surpresa, a coordenadora do curso veio, indicou uma sala no térreo, nós fomos para essa sala, e ela disse, né, assim, de forma muito equivocada, que aquela turma iria ficar no segundo piso, mas por conta do colega que tem deficiência, que tinha dificuldade de locomoção, a turma ia ficar aqui embaixo. Ou seja, o que que aconteceu quando ela fez isso? Ela transferiu a responsabilidade dela para mim, da faculdade para mim, por conta da minha deficiência, por conta do meu corpo que é diferente, que não consegue subir aquelas escadas. E aí eu fiquei muito surpreso, né, porque uma coordenadora de uma faculdade dizer algo, uma aberração dessa, e eu falei para ela, olha, não faça isso. Eu já carrego um fardo muito grande nas minhas costas e eu não vou carregar a culpa do prédio que tem a faculdade de não ter acessibilidade. Essa culpa não é minha, essa culpa é de vocês. Então, o que a Lei Brasileira de Inclusão ela traz exatamente isso. Ela diz que o nosso impedimento, a nossa característica de pessoa com deficiência, quando ela encontra essas barreiras, ela fica visível, ela fica potencializada, porque quando não existe as barreiras, quando as barreiras são eliminadas, a gente consegue transitar tranquilamente como toda pessoa, né? Então, o que que é necessário? O que que a Lei Brasileira de Inclusão diz? Ela diz que os espaços precisam estar acessíveis para poder receber todas as pessoas com, com as suas especificidades. Então, vem muito assertivo esse conceito, né, de deficiência. Eu trouxe também aqui, professor Denilson, o conceito de acessibilidade. E a Lei Brasileira de Inclusão também, ela diz que acessibilidade é a possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí eu faço essa pergunta para o senhor, professor. O senhor, como professor, como pesquisador,
na área da educação, o senhor percebe que as escolas estão preparadas para receber alunos com deficiência física, tanto na zona urbana quanto na zona rural? Que bom essa pergunta. Essa foi minha motivação, Paulo. De fato, não. Por isso é meu questionamento, né? Se na cidade aí nós temos muita dificuldade, Paulo, no campo é praticamente quase inexistente as possibilidades de acessibilidade, não só arquitetônica física, como comunicacional, a pragmática, que é aquilo que está posto nos documentos, no PPP, na legislação, mas não se materializa. A gente, atitudinal também, vou dar um exemplo bem claro, as escolas, algumas têm a iniciativa de tornar a acessibilidade física o porta de entrada, mas quando vai analisar, Paulo, não segue as normas da BNT. Vou dar um exemplo prático para ti, Paulo. Garantir uma rampa de acesso para a pessoa que é cadeira de roda não pode ser impedimento para que uma pessoa que tem deficiência visual impeça ela de ter os Minha resultados. menina aqui, que ela é Tranquilo, faz terrível. parte. Garantir a ideia de que essa equidade, ou seja, favor de garantir o direito da pessoa com deficiência física ter acesso à rampa de acesso, por exemplo, não pode ser impedimento para a pessoa com deficiência visual ter acesso à utilização do piso tátil. Que a gente percebe que no afã de atender, acaba comprometendo o outro. Ou seja, garantir essa possibilidade. Então, é um desafio enorme, o que está posto, são 6 dimensões da acessibilidade, e todas as 6 ainda não foi implementada, nem no campo e nem na cidade. Temos, evidentemente, que tem casos isolados que acontecem. Por na minha tese, para a minha pesquisa, eu quero apontar isso. Eu não quero mostrar apenas o que falta. Eu estou analisando o estacionamento na implementação da política nacional, que é especial, né? Por qual é o que falta, que está posto o documento em 18 anos, que foi em 2008, eu vou até 23, estou analisando esse recorte de 18 anos da política, pegando a LBI, e aí você vai perceber isso. E eu queria voltar na tua fala anterior do caso da coordenadora. E aí, quando faz isso, ela leva aquele conceito de aluno incluso, que é um dos termos que utiliza para a pessoa com deficiência, né? Aluno incluso, aluno PAE, aluno AE. Quando a gente coloca aluno incluso, nós estamos colocando um peso, como você me colocou, em cima do aluno, como se ele fosse o responsável para prover todas as condições para ele estar incluído naquela escola, naquele espaço. Para o contrário. Então, ele precisa romper com isso. E aí eu queria sacar o teu papel aqui em Caxias, quando você trouxe o movimento de instituir na Câmara de Vereadores e nos órgãos públicos a Comissão Permanente de Acessibilidade. Porque os prédios já existem, ok, mas o que já existe, a gente pode fazer adequações. E os novos que foram construídos, garantir acessibilidade. Aí tu pensa, Paulo, as ruas não pavimentadas no campo, que não tem asfalto, não tem paralelepípedo, ainda são ruas empissarradas. E boa parte dessas ruas, você sabe muito bem, não são planejadas, não tem acessibilidade, não tem adequação. E aí, nos desníveis, como fazer esse aluno que mora num povoado distante, porque sabe que em cada povoado não tem escola. Nos anos finais para o ensino médio, é polo. Como locomover esse sujeito? E aí tu perpassa, Paulo, ônibus, transporte escolar, que geralmente o transporte escolar do campo, geralmente não são aqueles padrões no caminho da escola, tem um ou outro. A maioria são coletivos adaptados, improvisados, que já fazem transporte coletivo urbano, e aí se adapta para virar transporte escolar. Não muito distante, por muito tempo, ainda existia os pau de arara, de fazer transporte. Claro que hoje a realidade mudou, é o transporte coletivo, o ônibus, mas ainda falta acessibilidade para poder encaixar essa cadeira de roda, como você bem colocou, o elevador de acesso, muitos não têm como encaixar para que essa cadeira possa permitir que esse sujeito adentre ao ônibus, né, ao transporte. A gente percebe também que há tentativa no documento posto, perfeito, onde analisa o documento, não há como discutir, que no documento há a garantia desse direito de acessibilidade. Mas o que a gente percebe, Paulo, é o distanciamento. Tem que avançar muito. Da minha inquietude, da minha tese, eu quero mostrar isso, quero mostrar essas possibilidades, que é possível as prefeituras, o Estado, garantir as condições mínimas de acessibilidade. E aí, que a gente possa, de fato, pensar na acessibilidade não só enquanto física, mas todas aquelas dimensões que o Sazak, o meu Sazak, coloca muito bem. Né? Eu vou fazer esse recorte. Por isso, Paulo, você vai ser um dos meus entrevistados. Então, o que eu aproveito esse momento oficializar, eu queria que você fosse um dos meus entrevistados, para a visão do Estado, né, como presidente do Conselho Estadual.
porque a gente quer fazer essa ponte, né? Para que minha tese não seja apenas um documento para cumprir uma nota do curso. Eu quero que ela tenha uma contribuição de fato para mostrar esses tensionamentos, o que dificulta a política, mas o que pode ser feito. E também vou contar iniciativas que deram certo, porque não tem só coisas ruins, né? Mas Claro, não, claro, muito. claro. Mas Denilson, olha, eu participei agora, você estava lá na abertura da A Semana conferência. Nacional, não, na abertura da Semana Da Semana Nacional, da Deficiência. aqui promovida pela Secretaria de Educação de Caxias, da Semana Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e eu contei um fato um fato que ocorreu aqui num povoado de Caxias. E aí eu conto isso, Denilson, porque isso nos remete a uma reflexão, né, como você acabou de falar. Porque, assim, as pessoas com deficiência, sobretudo crianças, eles precisam também, por exemplo, estar em parques, estar em praças, em todos os lugares, né? Tal qual as outras crianças estão. Nas escolas, com equidade, né? Com as mesmas oportunidades que todas as outras os alunos têm. Então, o que que ocorreu? Quando eu contei esse fato lá, foi exatamente para chamar a atenção. Muitos professores participando, muitos gestores, enfim, para chamar a atenção e deixar a reflexão mesmo, porque quando ocorreu esse fato, e para mim foi uma surpresa, porque assim, eu fiquei me imaginando no lugar daquela criança, era uma criança de 9 anos, que estudava numa escola num povoado, e da casa dele para o povoado era 1 hora de relógio. Ele vinha montado no lombo de um animal, não é? Quando ele chegava na escola, a escola não tinha rampa de acesso, a escola não tinha uma cadeira de rodas, ele não tinha cadeira de rodas na casa dele, a casa extremamente simples, humilde, não tinha banheiros acessíveis na escola, e aí isso eu fez assim, me lembrou, me remeteu lá aos primórdios, quando os pais tinham autonomia para eliminar os filhos com deficiência, e essas coisas que a gente já sabe. E isso acontece quando a escola é negada, acontece no dia de hoje, quando a escola é negada para uma pessoa como essa, quando a saúde é negada para uma pessoa como essa, não é? Então ele está sendo também assassinado, de uma forma velada, mas ele está sendo assassinado, não é? Porque o que ocorre? E aí a gente levou por isso que é importante também as associações, né? Porque assim, eu costumo dizer que as associações elas são para as pessoas com deficiência como as UBS são para o SUS, a porta de entrada do SUS. E aí a gente. Só que deu um probleminha aqui, volta já. Ah, beleza. Tranquilo, tranquilo. Eu vou tentar dentro quando faz aí, eu vou fazer uma dentro da fala que eu lembrei, Paulo. A gente volta já com o Paulo, na conexão dele, que volta já já. Veja como é importante a discussão. E você tem esse curso de matões, das práticas pedagógicas inclusivas, né, no âmbito da educação do campo. Esse curso hoje é o nosso 9º módulo, né? A gente está encerrando, o curso são 10 módulos, e a gente está finalizando hoje o 9º módulo com o Paulo Carneiro, que ele traz essa experiência, a vivência dele, e aí, quando ele destaca nisso, nos faz remeter sobre as condições de acessibilidade para garantir o acesso ao currículo escolar. Aí sim, o Paulo chegando agora e voltando, Paulo. E era tua fala, Caiu a internet. isso, eu estava falando que o adendo, de que a tua fala me fez lembrar que na minha pesquisa eu encontrei um dado importante que eu vou colocar nela, que as escolas, quem forma os dados é o gestor escolar. E no item que está da acessibilidade, o INEP, de forma equivocada, ele compreende que uma escola acessível basta ter uma rampa de acesso, ele entende que é acessível. Ter um banheiro acessível, um banheiro adaptado, ele entende que é acessível. E aí, quando tu pega os dados do INEP, nós temos muitas escolas acessíveis. Aí, quando tu vai analisar o que é acessibilidade por INEP, você vai encontrar que tem um banheiro adaptado, ou ela tem uma rampa de acesso. Isso não é acessibilidade. Não, não é, Denilson, Não é olha. acessibilidade. E aí reduz. E aí o que acontece com isso, Paulo? O poder público, ele diz que não precisa mais investir, porque a escola já está acessível, pelo um conceito equivocado que o MEC adota. Basta ter um elemento, um item. E não é. E um outro ponto que atrapalha, citou a LBI. A LBI foi um dos maiores avanços da legislação. Só que ela traz várias perspectivas e princípios de acessibilidade.
Só que o gestor público ele acaba pegando aquele item menor, quando ela diz que, naqueles casos em que o desenho universal não pode ser possível, pode ser feita adaptações razoáveis. E aí eles pegam esse conceito de adaptações razoáveis para dizer que faz acessibilidade, que é um erro equivocado, porque a adaptação razoável significa dizer que você, Paulo, como gestor público, vai decidir se aquela ação, aquele serviço precisa ser implementado, vai onerar ou não. Se for onerar, você não implementa. Se não onera, você assim o faz. Resumindo, o gestor acaba tendo a decisão final de negar o direito à educação, à inclusão social e educacional a essas pessoas. Né? E aí a política pública não é efetivada, por isso precisa mudar essas concepções. Era isso que eu estava fazendo antes de voltar, Não, esse adendo que eu achava interessante pontuar, que aí na minha tese vou colocar isso, destacar que a acessibilidade se resume tem um elemento na escola, um item, né, Paulo? muito interessante. É interessante que a acessibilidade ela seja plena, né? Sim, Plena. A acessibilidade, por exemplo, os alunos é estabelecido pelo MEC que eles têm que estudar próximo nos seus bairros, próximos à escola do bairro, né? Mas aí vamos imaginar, Denilson, uma pessoa que está numa cadeira de rodas, um aluno que está numa cadeira de rodas, primeiro ele vai precisar de uma cadeira de rodas razoavelmente boa, né? Minimamente boa. Ele vai precisar de estrada, você colocou aí os ônibus, o transporte, né? Quando ele está aqui, ele vai morar, vai ter uma escola, são 200 metros da casa dele, 300 metros. Ah, dá para ir na cadeira de rodas. Se não tiver uma rua boa para ele, ele não vai conseguir, né? E na escola, ele precisa ter a rampa de acesso, ele precisa ter os banheiros acessíveis, os corredores acessíveis, acesso à biblioteca, acesso a todos os espaços da escola. Então, assim, é muito restrito o que você coloca aqui, porque tem uma porta, tem um banheiro com acessibilidade, tem uma rampa, a escola é acessível. Não, ela não, ela é parcialmente acessível, né? Ela se tem uma rampa, ela precisa ter corrimão, ela precisa ter todas as portas largas, porque uma hora ou outra o aluno vai precisar entrar numa outra sala, vai precisar entrar na diretoria, né? Então, assim, a escola ela tem que estar totalmente acessível. Mas, para além da acessibilidade física, Denilson, né, arquitetônica, os alunos eles precisam de profissionais qualificados, né, capacitados. E aí não é só o professor, né? A qualificação não é só para o professor. A qualificação para os funcionários de uma escola, ela começa com aquela pessoa que está lá na porta recebendo os alunos. Ele tem que saber como lidar com a pessoa com deficiência, ele tem que saber atender e o trato. Eu trabalhei numa escola, isso eu fui assim, eu arrumei desafetos nessa escola porque eu trabalhava lá e às vezes eu pegava carona no ônibus, né, para ir deixar nos bairros e tal. E um determinado motorista, ele era muito tosco com as crianças, né? Crianças com deficiência, era uma escola especial. E isso foi lá em 2012, 2013, né, 2014. E ele não tinha um trato bom, né, com as crianças. E aí, na primeira que eu vi, eu chamei a diretora no dia seguinte e falei: olha, está acontecendo isso, ele trata os alunos dessa forma. Aí eram as piores expressões, era um sujeito extremamente capacitista. Dizia: ah, doidinho, tu te assenta, tu te aquieta aí, porque senão eu vou te jogar fora do ônibus, senão tu não vai vir amanhã. Cara, as coisas mais absurdas. E aí eu fiquei pensando, pois esse sujeito nunca passou por uma formação, nunca passou por uma capacitação, ou isso é dele, da natureza dele? Porque tem isso também, né? Tem sujeito que está ali, está capacitado, está qualificado, mas é o eu dele que é isso. E aí isso levou a escola a fazer uma formação para todos os profissionais. E aí foi assim, como eu disse, a questão do desafeto, porque ele foi chamado a atenção também, né? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. A preocupação também, Denilson, de incluir esses alunos nas atividades de educação física, né? Porque muitas vezes os alunos estão praticando
uma atividade de educação física, e o aluno com deficiência, que tem deficiência física, fica ali para o lado, ou vai para uma sala fazer uma outra atividade. Não. A escola ela tem que desenvolver estratégias e métodos para que esse aluno seja incluso da mesma forma que todos os outros alunos, esteja dividindo os espaços e todas as atividades. Eu me recordo também aqui, agora me veio à mente, uma mãe que tem 2 filhos cegos aqui em Caxias, e ela, os filhos dela não estavam participando das atividades Sim. físicas, né? E E hoje ela são adultos já, né, Paulo? Eles são são adultos. adultos, né? Eles São começaram a educação lúcidos, infantil, extremamente inteligentes eles, né? É mas desde muito o infantil foram incluídos, né? Desde o É, infantil estavam exatamente. Mas por conta da da mãe, luta. a família, não desistiu de forma alguma. E é isso. As mães de filhos com deficiência não podem desistir, não podem achar que a deficiência que seu filho tem é motivo para que eles não possam estudar, ou pelo fato de ele receber o BPC e não estudar porque vai conseguir um emprego, ou porque vai melhorar de vida e vai perder, não. A gente tem que estudar, a gente tem que crescer. Os pais eles têm que aproveitar as oportunidades que tem, né? Porque assim, se a gente for fazer um comparativo com aí mais para 3 décadas atrás, era muito mais difícil, né? Então, assim, hoje tem instituições, hoje tem legislações, hoje tem pessoas preparadas dentro das escolas que querem sim, Denilson, fazer a inclusão, sabe? Que pensam muito nisso, numa perspectiva de uma escola inclusiva, de fato, de que os alunos tenham respeito, que os alunos interajam, que os alunos consigam ter autonomia para que possam no futuro ser adultos, né, e constituir família e ter uma vida tranquila como é ensinado para todos os outros alunos. Então a perspectiva é essa, a perspectiva da educação inclusiva é de que os alunos com deficiência, aqui especificamente a física, eles tenham todo o suporte necessário. Eu coloquei a cadeira de rodas, mas pode ser um par de muletas, pode ser um andador, pode ser a tecnologia que for, mas ele precisa ter fácil acesso àqueles equipamentos para que ele possa desenvolver suas atividades, que ele possa ir para as escolas e estudar de igual para igual. Por exemplo, carteiras com acessibilidade. Como é que você. Eu o primeiro dia de aula eu estava me deram uma, não me deram carteira, né? Porque eram umas carteiras comuns mesmo. E aí eu fiquei aqui com os livros na mão e escrevi aqui, e ninguém disse nada. Eu olhava para o professora, e ela não dizia nada também. E aí eu fiquei, pô, mas não pode, tem que ter uma carteira que explica, para que eu possa guardar minha mochila, para que eu possa tirar meus dedos, para que eu possa, né, me sentir minimamente confortável. No segundo dia, no terceiro dia, eu chamei a coordenadora, mas eu pesquisei, né? Fui lá, dei uma pesquisada em carteiras para cadeirantes, aí apareceu lá uma infinidade de coisas. E aí eu digo, olha, professora, a gente precisa ter uma carteira lá na sala, né? Porque eu tenho dificuldade, eu estou com meu pescoço doendo, de estar com a cabeça pendurada, segurando o livro, e muda para a mão, né? Enfim, e foi providenciado. Então, são esses cuidados, são essas observações que muitas pessoas não têm, até por conta da desinformação, que muitos pais não têm, mas que muitos têm, né? Muitos têm. E eles fazem valer o seu direito. Eu fico muito feliz quando eu vejo mães e pais responsáveis assim, dizendo: olha, não, meu filho precisa estudar, meu filho precisa estar participando de todas as atividades igual aos outros alunos, porque é direito e de fato é direito. Então, esses alunos, eles precisam sim estar incluídos e respeitados para que eles possam ser cidadãos no futuro, cidadãos que tenham suas habilidades, suas competências desenvolvidas, né? E isso acontece lá na base, lá na escola, lá no início, lá no princípio. E a questão da socialização também, que é extremamente importante, né, professor Denilson? Não é só colocar o aluno na sala de aula, mas é o negócio da socialização, da pessoa se sentir parte daquele espaço, se sentir parte da sociedade. E aí é importante isso lá nos primeiros dias de aula consequentemente, porque não só para o aluno com deficiência, mas para os outros alunos também, porque eles vão ter essa percepção de que é uma pessoa diferente, né? Então, assim, que ele não precisa
de cuidadinhos, que ele não é um bichinho, que ele não é, não, ele é uma pessoa. Ele precisa só ser respeitado, ter o espaço dele respeitado, ter o direito dele garantido de estudar, de estar lá como todo mundo. E a questão da socialização, ela é realmente importante, porque essa pessoa com deficiência, quando ela se sente amparada pelos professores, por todo o corpo de funcionários da escola e, sobretudo, pelos alunos, pelos colegas, meu amigo, isso dá uma potência, dá um gás e ele vai embora, porque ele vai conseguir desenvolver melhor. Professor Denilson, não tem coisa melhor do que uma pessoa que tem deficiência se chegar em um local, em um espaço, e ele ter acesso, sabe? Ele ter acesso a todos os espaços. Eu costumo dizer que acessibilidade é liberdade, e porque você não vai precisar de alguém para te chamar para empurrar a sua cadeira, ou para lhe tirar para colocar num espaço, ou para subir um degrau, sabe? Quando você. Aí sim, você nem percebe que você tem uma deficiência ou que esse impedimento pode ocasionar alguma coisa, mas isso ocasiona quando as barreiras são postas, né? Então, no âmbito da escola, da mesma forma, acontece e, de fato, as escolas precisam estar acessíveis de maneira a receber os alunos com qualidade e com respeito. Perfeito, Paulo. A tua fala, para finalizar nossa conversa, me fez pensar em duas coisas, Paulo. É porque é comum as pessoas reduzir a deficiência das pessoas, né? E aí, tu falando disso, isso, poxa, uma deficiência física, o que a escola vai fazer é muito mais vinculada à mobilidade, à acessibilidade dessas pessoas, porque o cognitivo, a ação, tu consegue fazer tudo. Porque, Claro. diferente da pessoa surda, do déficit visual que não enxerga, por exemplo, no teu caso, é mais questão de mobilidade. Como tu diz, eu preciso de uma mesa que eu encaixo minha cadeira. Pronto. É muito mais essa questão, você pensar nisso e nas atividade física. Dá para participar do futebol? Dá para fazer tudo. E aí os Jogos Paralímpicos, por exemplo, é uma prova disso, infutável, né, de que é possível fazer. Então, talvez está muito mais aqui na gente, na atitude, a gente poder se predispor a criar essas condições que favoreçam, né? Eu queria que você falasse dessa parte final. É dizer assim, olha, eu tenho uma vida plena, eu tenho autonomia. E aí falar do Paulo, que hoje faz da cadeira de roda seu espaço de vivência, de trabalho, de estudo, de namorar, de casar, de viver. Ou seja, eu não preciso de alguém que está empurrando minha cadeira. Porque se faz isso do dia a dia do Paulo, para além da escola, a partir da cadeira de roda. A cadeira de roda hoje virou parte, né? Você domina, você tem uma Isso habilidade com ela, né? Não é é verdade. dependente, né? Você tornou-se independente. Quero falar disso. Porque pensa que a pessoa não tem mais vida, ela não consegue fazer nada. Ela Sim. precisa de alguém. Você consegue tomar banho sozinho, você se arruma sozinho, trabalha, faz tudo. E aí, embora o Muito capacitismo coloca muito disso, de visibilizar as pessoas e olhar para o companheiro ou a companheira, né? Que faz disso, que da sua plenitude, da vivacidade que você faz. Hoje viaja, você aprende no estadual, você viaja para o Maranhão, todos os estados, com bem. autonomia. E aí, fala sobre isso. Denilson, legal, bacana essa tua fala, essa tua colocação. Mas olha, tudo começa pela reabilitação, né? Tudo começa pela reabilitação. Eu me recordo que quando eu sofri esse acidente, eu ficava noites sem dormir, pensando como é que ia ser minha vida, como é que eu vou fazer agora. Mas eu fui para uma instituição, o Hospital Sara Kubitschek, e à época só tinha em Brasília. E eu fiquei 6 meses internado lá, né? Fiquei muito machucado, eu tive uma lesão medular, e enfim, 3 meses em tratamento clínico e 2 meses em reabilitação, e um mês foi para treinando, né? Para exatamente eu chegar aqui fora e ter essa autonomia que eu tenho. E eu sou muito curioso, Deus. Eu pego as coisas rápido também, né? E eu sabia, quando eu sentei na cadeira de rodas a primeira vez, eu fiquei assim, foi muito estranho, né? Foi algo muito e ruim ao mesmo tempo, uma sensação terrível. E tu olhar assim, poxa, tu depender, e aí eu digo, não, mas se é assim, não vai ter que ser. Mas foi difícil, não foi fácil. Mas eu passei por toda essa reabilitação, e aí quando eu voltei aqui para minha cidade, isso foi em 1988,
a cidade totalmente inacessível, porque eu estava em Brasília, num espaço totalmente acessível, era um outro universo, né? E aqui eu me deparei com. E aí foi a falta de acessibilidade física, o capacitismo total, as pessoas. É, era os termos mais, sabe, pejorativos possíveis, como, por exemplo, Paulo ficou aleijado, Paulo ficou inválido, a vida do Paulo acabou, Paulo ficou preso numa cadeira de rodas. Quer dizer, cara, tudo isso. Eu ouvia isso, mas eu não conseguia compreender dessa forma. Eu digo, não, eu sou um sujeito muito saudável. Eu digo, não, mas eu estou numa cadeira. E eu aprendi isso no hospital. Paulo, olha, você tem uma deficiência, você não é doente, tem uma deficiência, uma característica sua como uma pessoa que usa um óculos, uma pessoa que tem um cabelo comprido, não é? Então é uma característica. E você vai poder casar, namorar, estudar, trabalhar. E aí, mas assim, para quem chega naquele momento, numa cadeira, e aí você imaginar fazer, mas como, né? Mas como? E sim, é capaz, nós somos capazes, né? A gente não pode deixar internalizar o sentimento de, por exemplo, de coitadinho. Ah, toda coisa tá. Não, a gente tem que buscar de fato a autonomia, e isso eu aprendi. Então, a reabilitação ela é extremamente importante para te dar asas para a vida, Denilson. E aí, como você bem disse, eu trabalho, eu viajo, e a maioria das vezes sozinho, né? Mas eu enfrento inúmeras barreiras, inúmeras barreiras. Inclusive barreiras atitudinais, são as mais frequentes, né? Pessoas desinformadas. Um dia eu cheguei numa determinada rodoviária que um funcionário da agência perguntou pelo meu acompanhante. Cadê seu acompanhante? Eu digo, eu ando com Deus, é quem me acompanha. Disse, não, acompanhante para lhe ajudar, lhe botar no ônibus, lhe tirar, botar sua cadeira. Eu falei, olha, eu aprendi que não é assim não. Eu aprendi que essa responsabilidade não é minha, é da empresa. A minha obrigação, quando eu não tenho passe livre do governo federal, é comprar a passagem e chegar até a rodoviária. Quando eu chego à rodoviária, a lei brasileira de inclusão diz que toda a responsabilidade daqui para frente, até o meu destino final, é da empresa. Então, se o ônibus não tem uma plataforma, porque eu possa transferir, passar para a plataforma e ir para dentro do ônibus, não é problema meu, não é? Eu estou aqui fazendo a minha parte, e assim, isso já aconteceu várias vezes aqui em Caxias. O motorista dizer tudo muita falta de formação mesmo, Denilson. O motorista olha para ti e diz. E detalhe, tem a lei 10.048, a lei da prioridade, que também está instituída na Lei Brasileira de Inclusão, que ela diz que as pessoas com deficiência têm prioridade. Mas se você um dia estiver numa rodoviária e observar uma pessoa numa cadeira de rodas para embarcar, ele vai ser o último. Todas as outras pessoas que não têm deficiência embarcam primeiro. Depois é que vão ver como é que vão fazer contigo. E via de regra, o motorista é doente da coluna. Está com a coluna arrebentada, não pode fazer força. E aí eu falei, e agora? Como é que a gente vai? Como é que vai ser? Eu não sei. O senhor não consegue entrar? Eu digo, não, eu não ando. Eu sou paraplégico, eu não ando. Ah, pois agora ficou difícil. E aí, aí tem a palavra mágica, né? Que eles dão um jeito na hora. Então, tudo bem, o senhor pode seguir viagem, que eu vou ficar aqui e aí depois a gente resolve. Não, não, a gente vai dar um jeito. Quer dizer, ele já entende que ele não está falando com uma pessoa que é totalmente desinformada, que ainda tem um pouco de conhecimento. Então, às vezes é necessário ser mais incisivo, mas a gente escuta muita aberração, e tem muito desrespeito, Denilson. Igual, Paulo, Oi. me permite agora dessa fala, eu lembrei, se daquele caso que tu viajou para São Luís, e aí o motorista, nesse traslado, para poder jantar ou almoçar. Fui E aí na almoçar, parada, você ficou sozinho no ônibus, e aí? eu Acho que é tava, importante. eu tava, eu tava vindo de São Luís, eu tava indo para Pedreiras, minha mãe morava lá, era viva ainda. E aí sexta-feira, eu falei para minha esposa ir para lá, que dia de São Luís eu ia direto para lá. E quando chegou ali antes do Peritoró, numa churrascaria, acho que era 1 hora, 2 horas da tarde, pararam para almoçar. E assim, para minha surpresa, o motorista disse, entrou no ônibus e disse, olha, 40 minutos para o almoço,
todo mundo para descer, com exceção do cadeirante. Aí eu fiquei, como? Como assim? Como assim, cara pálida? Aí ele foi tudo e eu fiquei, né? Aí ele ainda disse assim, eu vou desligar o ar-condicionado. Aí eu falei, não faça isso, eu vou ficar esse tempo todinho aqui nesse calor. Aí disse, eu vou falar com o pessoal da empresa, ele foi para lá, mexeu no computador lá do ônibus, voltou, disse, eu consegui que ficasse ligado. Eu agradeci, muito obrigado. Mas quando foram para lá, eu fiquei pensando, "Pô, mas como é que pode? É muita maldade, né? Não, ele nem sequer se propôs a dizer, olha, eu vou mandar alguém aqui, Vai o ter um senhor quer lanche. descer, quer um lanche, tomar uma água, um café, ou ir ao banheiro? Não, ele só disse isso e foi embora. E assim, a princípio eu fiquei estático, eu fiquei sem saber o que pensar, né? Porque foi Uhum. uma coisa que me pegou de surpresa. E aí, Denilson, eu fiquei pensando, eles foram para lá, e aí como eu estava vindo de uma conferência, 3 dias eu peguei o bloco, acho que foi um bloco, e comecei a fazer um relatóriozinho, né? Hoje, tal, dia tal, PPP, acontece isso. Aí fui, rapaz, fiz uma página, fiz a outra. Aí beleza, eu disse, eu vou dar um choque nesse motorista. Quando o pessoal voltou e todo mundo entrou, ele entrou para conferir as pessoas, ele disse, olha, a previsão de chegada, o ônibus ia para Joselândia, depois de Pedreira. É tal hora e tal. E aí, que Deus nos leve em paz, e não sei o que e tal. E eu disse, motorista, eu preciso falar. Eu estava na primeira poltrona, ele disse, pois não. Aí eu falei alto, né, para que todos ouvissem. Eu digo, pessoal, eu acho que vocês presenciaram aqui a fala do motorista e a atitude que ele teve comigo, que foi uma atitude muito extremamente preconceituosa, discriminatória e desumana, né? Porque assim como vocês, eu mijo, eu faço o número 2, eu sinto fome, eu tenho todos os sentimentos que você tem, né? Que vocês têm. E dentro de mim também bate um coração. Agora, como é que um motorista. Aí, quando eu comecei a falar, uma pessoa, uma mulher lá atrás, tomou de conta e disse: olha, eu ouvi, eu entendi e fiquei preocupada com o senhor. Mas o senhor não disse nada. E aí o senhor está certo. E o que, que o senhor quer agora nesse momento? Eu digo: olha, eu fiz um relatório expondo a situação, relatando a situação, e eu quero coletar a assinatura de vocês, né, com os contatos, porque eu vou entrar com uma representação contra essa empresa. Aí, Denilson, lá faltou papel para o pessoal assinar, viu? Todo Uhum. mundo assinou, botou contato. Rapaz, aí o motorista endoideceu. Assim, ele endoideceu, não, ele ficou muito desorientado, na verdade. Aí, quando todo mundo assinou, ficou vendo a cena ali e tal. Quando terminou, aí ele veio conversar comigo. Ele disse: me desculpa, eu sinceramente não me atentei para o que eu falei, eu fui infeliz na minha fala. O senhor quer comer alguma coisa? O senhor está precisando ir ao banheiro? O senhor, eu digo: não, agora não. A gente vai seguir viagem, o senhor vai se atrasar, vai atrasar o pessoal. E não, não, a gente vai seguir em frente. E aí, companheiro, eu fiquei, o tempo que o senhor me deixou aqui, eu fiquei pensando com quantas pessoas, quantas vezes o senhor já fez isso, com quantas pessoas o senhor já fez isso, com outras deficiências, pessoas idosas, pessoas com outras características. E ele disse, não, essa foi a primeira vez, enfim, ficou se desculpando e a viagem seguiu. Quando chegou em Peritoró, que é próximo, ele subiu de novo, foi lá, conversou comigo, pediu desculpas, que tinha 2 filhos, era 2 filhas, e que era casado, que ele não ia perder o emprego dele, tudo e tal. E aí eu firme, né? Eu digo, não, aqui não tem conversa, o senhor vai pagar pelo que o senhor fez aqui de errado. E aí, Denilson, eu segui viagem. Quando eu cheguei em Pedreiras, eu mandei uma mensagem antes pro meu cunhado, ele foi me buscar na rodoviária. E aí, quando o meu cunhado chegou, que entrou no ônibus, que falou comigo, que desceu para tirar a cadeira, ele abordou meu cunhado e conversou muito com ele, pediu muito e tal. Mas eu já vinha, mas na verdade eu não ia entrar em justiça, Sim. não foi só para dar um choque de realidade nele, para ele perceber que a gente precisa respeitar todas as pessoas. E todas as pessoas são iguais, né? A Uhum. Constituição Federal de 1988 já diz que perante a lei todos nós somos iguais. Então ele privou meu direito de ir e vir, ele privou meu direito de me alimentar, de ir a um banheiro, de fazer uma necessidade, enfim. E aí a gente conversou muito, meu cunhado subiu e ele subiu também, e aí depois me tiraram do ônibus, e ele me pediu muitas desculpas, né, que nunca mais isso ocorreria. Falei, ó, cara, se vai ocorrer ou não,
é problema teu, não é? Agora, eu atendendo meu cunhado, eu até dei mais esse choque nele. Eu não vou adiante com o processo, com essa coisa aqui que eu falei para você que eu ia fazer. Peguei, rasguei, me dá, eu digo, não, rasguei, né? E botei no bolso aqui. Digo, vou levar de lembrança. Agora, leve de lembrança na sua memória de que o senhor não pode fazer isso, nem dentro de um ônibus, nem em lugar nenhum que o senhor estiver. Pessoas com deficiência são pessoas antes de qualquer coisa, né? Somos pessoas, né? A convenção já traz isso, tirou todos os outros termos, né? Uhum, Pessoa, necessidade especial, portador de deficiência, não uhum, tem mais, acabou, aleijado, ceguinho, uhum. acabou. Tem pessoa com deficiência e tem pessoa sem deficiência. Então é isso. E o nada sobre nós ser nós. A gente precisa estar junto, né, Denilson? Verdade. É É isso, mais ou menos Paulo. isso. Paulo, são 8h23, 27, 1 hora certinho. Então, Eu muito beleza. obrigado, Paulo, agradeceu muito. Em nome da Secretaria Municipal de Educação de Matões, que me abriu as portas, porque eu sou efetivo lá, que você sabe, e meu doutorado eu faço lá na Faculdade de Quilombola. Eu optei em fazer Quilombola, porque meu concurso é uma escola do campo, na Mandacaru dos Pretos, por Matões, né? E aí, eu acho que eu tenho que dar como minha contribuição. E aí, quando eu propus a proposta, a secretaria aceitou, porque é comum, geralmente, não aceitar, porque vai revelar coisas, sabe, que uma pesquisa vai trazer à tona tanto as fragilidades quanto as potencialidades. E um bem claro, assim, como eu sou efetivo no município, a minha intenção é contribuir para a melhoria da Óbvio. política É, educacional e da inclusão. claro, O meu claro. trabalho é acadêmico, né? É apartidário, né? E aí a secretaria abriu as portas, não, nós temos interesse, que a gente vai implementar a política, e eu disse, tudo bem. Aí fizemos a pesquisa, eu vou querer fazer a formação dos professores. Eles permitiram fazer isso em 2 momentos, né? Como eu te falei, não tinha como você fazer formação todo mundo, a gente fez ano passado com a cidade, esse Aham. ano com o campo. Porque eu entendi que, no primeiro momento, eu escutei sem a formação, e depois eu vou fazer a pesquisa de novo depois da formação. Eu quero ver o que é que tem a mudança nisso, né? Então, é um momento antes da formação e um momento pós-formação, né? Para que eu possa fazer o comparativo, né? Aí eu estou vendo instituições. Muito obrigado pela contribuição. Não é fácil fazer pesquisa nesse país. A gente está no 4º ano já do doutorado. O investimento não é barato, sabe, dessa viagem. E poder contribuir com pessoas como você, porque nossa pesquisa, eu disse, ela não é mais minha. É uma pesquisa que tem muitas mãos. E uma das mãos é sua também, que vai aparecer lá nesse trabalho. Muito obrigado. Eu queria que você fizesse uma mensagem final para todas aquelas pessoas que hoje, amanhã, nesse curso, vai estar no último módulo, vai estar gestor, coordenador pedagógico, professores, o próprio secretário de educação, a sua equipe. Que mensagem você deixaria para, de fato, quando você pensar em inclusão escolar, fosse considerado? Denilson, eu costumo dizer que uma pessoa que trabalha, que lida com pessoas, antes de qualquer coisa, ela precisa ser uma pessoa que tem empatia, né? Sobretudo nas escolas. A gente precisa perceber as pessoas, como eu falei, como pessoas. Antes de olhar para a cegueira de uma pessoa, antes de olhar para uma deficiência física, antes de olhar para uma surdez, antes de olhar para uma pessoa que tem deficiência intelectual, olhe para aquela pessoa, olhe para aquele ser humano. É ali uma pessoa que tem impedimentos e que, uma hora ou outra, em um momento ou outro, sim, vai precisar de ajuda, né? Vai precisar de ajuda. E aí uma ajuda pessoal, uma ajuda técnica, seja qual for o tipo de ajuda, mas ela vai precisar. Uhum. Então, assim, as pessoas elas precisam é, é, mudar também, Denilson, a sua forma de pensar. Eu sei que o capacitismo, que é o preconceito para com a pessoa com deficiência, a discriminação, isso é um termo novo, né, que desde 2017 que apareceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, e que a gente está disseminando muito fortemente, porque o capacitismo está para a pessoa com deficiência como a, o racismo está para a pessoa preta, né? Então, a gente está tentando incutir, disseminar e dizer, olha, é preconceito, é discriminação, é capacitismo. Então, quando você tem um ambiente que você não promove acessibilidade, você está sendo capacitista. Quando você não respeita uma pessoa, se você tem uma loja e não tem um provador para a pessoa com deficiência ir lá, porque nós somos potenciais consumidores, a gente gasta. Então, assim, é respeito, Denilson, sabe? Independente de qualquer coisa, as pessoas com deficiência, elas, como eu disse, antes da deficiência, elas são pessoas. E pessoas têm
suas atribuições, tem suas habilidades, tem seus defeitos, todos nós temos, e tem seus acertos. Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa, sabe, de dizer para todos que vão ver e ouvir essa live, que antes de olhar para a deficiência, que olhe para o ser humano que está ali. Eu acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado. É isso mesmo, Paulo. Juntíssimo. Muito obrigado, meu amigo. Qualquer coisa, precisar, estou à Nós disposição. estamos E juntos. depois Obrigado. que a gente entrevista para minha pesquisa, viu? Tá na hora, tranquilo. Boa janta. Valeu. Bom, Tchau. bom demais. Obrigado. Tchau, tchau. Sucesso, Denilson. Obrigado, filho.